Nesse momento saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento quero compartilhar, quero meditar com os amados, baseado no texto que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 6 ao 8, que nos diz assim o texto sagrado: Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou o coração, dizendo: Sê forte e corajoso, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória a Deus por esse texto e o contexto do fim do rei Ezequias, quando depois de toda uma fidelidade servindo ao Senhor, o rei da Síria, Senaqueribe, decide invadir Judá e também se apossar das cidades de Judá. Em determinado momento se dispõe também a querer conquistar a Jerusalém. E o rei Ezequias toma todas as providências possíveis e humanas, mas chega no fim desse versículo 7 e chama o povo, anima o povo e encoraja o povo a não temer aquilo que os olhos estavam vendo, aquilo que poderia ser desastroso, o fim para muitas famílias, para muitas pessoas. Mas o rei Ezequias encoraja o povo a confiar em Deus, e esperar no Senhor, que é maior. E ele nos diz no versículo 7: Sê forte e corajoso, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Glória a Deus por isso. Que bom que o líder, o rei Ezequias, confiava em Deus, tinha servido a Deus com fidelidade. E quando vem esse desafio, ele não temeu. Ele não só não temeu, mas também encorajou o povo a confiar no Senhor. E disse: Sê forte, não temais, sejam corajosos. Não vos assusteis com o que os vossos olhos estão vendo. Dias do exército assírio querendo nos destruir todo o reino, destruir Jerusalém. Ele encoraja o povo. E o interessante é que nesses meses, com base também, ou semelhante a isso, nós vimos também em Josué, capítulo 1, versículo 6, quando Deus fala a Josué: ser forte e corajoso. Ou seja, nesses dias em que nós estamos também vivendo de pandemia, estamos vivendo coronavírus, nós queremos encorajá-lo também a ser forte, ser corajoso. Não temais, porque o Senhor é conosco. E não vai ser um vírus que irá nos destruir. Maior é o nosso Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E nele nós confiamos, nele nós descansamos. O Senhor é a nossa força. Nós não vamos temer, porque maior é o que está conosco. O nosso Deus, o leão de Judá, o Rei Todo-Poderoso está conosco. Essa foi a posição do rei Ezequias para com o povo de Judá. Diante da afronta do rei da Síria, do rei Senaqueribe, ele não teve medo, ele teve coragem, ele encorajou o povo e disse assim: não tem mais, porque há um conosco maior do que está com ele. Irmãos amados, queridos, nós temos maior do que o vírus, coronavírus. Nós temos Deus, que é o Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Nada ocorre sem o consentimento, sem a permissão de Deus. Deus está no controle dessa situação também. O vírus só vai até onde Deus permitir. E assim nós vamos confiar no Senhor, como disse o rei Ezequias ao povo de Judá. E ele vai dizer ainda, explicar essa relação de forças
que havia entre os exércitos de Senaqueribe e o exército de Judá, a confiança de Judá, em quem o rei Ezequias estava confiando. Ele vai dizer no versículo 8, com ele, com a Síria, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Lá fora ou no mundo, assolando a humanidade, hoje tem o coronavírus, mas não é só o coronavírus que está assolando a humanidade. O medo provocado pelo coronavírus passa a ser uma outra grande ameaça, o desespero, a preocupação, a ansiedade, mas nós temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar, e não só para nos ajudar a guerrear, mas para guerrear as nossas guerras. O próprio Deus vai guerrear a nossa guerra contra o coronavírus, contra o desânimo, contra a preocupação, contra a ansiedade. O Senhor está conosco. Creia nisso, confie no Senhor. Deus está com você e Ele não vai abandonar você nesta luta. Confie, entrega a tua vida nos caminhos do Senhor. Espera nele e Ele tudo fará por você. Tenha ânimo, tenha esperança, tenha gozo, tenha alegria. Descanse no Senhor. Faça como fez o povo de Judá. E no versículo seguinte diz assim, ainda continua o versículo, diz assim, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo se animou, o povo se fortaleceu, o povo ficou encorajado para enfrentar aquela situação. Então nós precisamos também estarmos encorajados, fortalecidos no Senhor, de que acreditando que o Senhor tem guerreado por nós. Nós que professamos a fé no Deus vivo, nós que celebramos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que oramos, nós que adoramos o Senhor, confiamos no Deus Criador dos céus e da terra, Ele não vai nos desamparar. E muito mais ainda, o Senhor jamais perdeu uma batalha, Ele não vai deixar, não vai perder essa. O Senhor sempre guerreou e sempre venceu. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele vai guerrear também a minha, a sua, a nossa guerra, e nós traremos vitórias. Nós só celebraremos ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, porque Ele é Deus. Quando o texto nos diz assim, porque há porque um há conosco maior do que está com ele, nós vemos também em 2 Reis, capítulo 6, quando o Senhor também, com Eliseu, fala para o seu servo, o seu auxiliar, para que Deus abra os olhos, para que ele não fique preocupado, para que ele veja a glória, o livramento do Senhor diante daquela situação. E quando ele abre os olhos, ele vê um exército de cavalo de fogo, carros de cavalos e carros de fogo vindo da parte de Deus para abençoar, para proteger, para guardar o profeta. Também o Senhor está hoje preparado um exército para me guardar, para guardar você, para guardar nossa família, para guardar a nossa fé, o nosso ânimo. Amados queridos irmãos, amados queridos amigos que nos ouvem, eu quero deixar para você nesta reflexão uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Deus está conosco, Ele não nos abandonou, Ele não nos abandonará. O Senhor continuará a pelejar por nós as nossas guerras. Nós tão somente veremos o agir de Deus, a glória de Deus, e nós cultuaremos ao Senhor, dizendo que Ele é bom. Nós confiaremos no Senhor como confiam os montes de Sião, que não se abalam diante da chuva, que não se abalam diante do vento, que não se abalam diante do sol, que não se abalam diante dos tempos, mas permanece para sempre. E nós que somos os filhos, confiamos em Deus, estamos na presença do Senhor, nós continuaremos filhos, constantes, inabaláveis, adorando e bendizendo a esse Deus Todo-Poderoso, pedindo só que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos viver não pelo que nós vimos com os nossos olhos físicos, nossos olhos materiais, mas que olhamos e vivamos por fé, acreditando no milagre, na provisão, na proteção de Deus. Sabemos que a pandemia está aí assolando a humanidade, assustando e não é para menos. De fato é um perigo, é uma ameaça constante para nós, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos. Mas nós temos Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, que nos ajudará a passar esta situação e nos dará a vitória. Confie no Senhor,
Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Saiba que a sua vida é um projeto de Deus antes de ser um projeto seu. Saiba que Deus quer dirigir e conduzir a tua vida para a glória e louvor dele, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê ânimo para vencer essa luta, como foi com aquele povo. O povo cobrou ânimo com as palavras do rei. E esta é a palavra que eu quero deixar para você nesta tarde. Tenha ânimo, Deus é contigo, louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.